Parte 1. O que é transtorno alimentar? Transtornos alimentares são condições psiquiátricas caracterizadas por alterações persistentes nas refeições ou em comportamentos relacionados aos hábitos alimentares. Quando há alteração no consumo ou na absorção de alimentos, isso afeta a saúde física e mental do indivíduo. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, estima-se que mais de 70 milhões de pessoas no mundo sejam afetadas por algum transtorno alimentar, incluindo anorexia, bulimia, compulsão alimentar e entre outros. Os transtornos alimentares são patologias caracterizadas primordialmente pelo medo mórbido de engordar. Vários são os fatores envolvidos tanto na etiologia quanto na manutenção e na gravidade dessas doenças, principalmente fatores individuais, familiares e culturais. Os aspectos históricos, estéticos, midiáticos, transculturais, socioeconômicos, raciais e de gênero. Pesquisas atuais realizadas em diversas culturas demonstram a existência de uma relação entre esses fatores e os índices de anorexia nervosa e bulimia nervosa, por um padrão estético globalizado. A busca pela magreza tem se tornado uma tendência cada vez mais evidente, frequentemente reforçada pelas redes sociais. Em diferentes plataformas de vídeos, é possível encontrar pessoas associando beleza, sucesso e felicidade ao corpo excessivamente magro. No entanto, por trás desse fenômeno, que tomou um novo fôlego desde a década de 1990, é possível observar um impacto negativo considerável na saúde mental e física de mulheres e jovens. A romantização da magreza extrema pode levar os indivíduos a internalizar esses padrões como verdades absolutas, gerando uma pressão para alcançar esse ideal de beleza. Isso pode aumentar o risco de desenvolvimento de transtornos alimentares, como anorexia e bulimia, e distúrbios corporais, explica o Dr. Elton Kanomata, psiquiatra do Hospital Israelita Albert Einstein. O desejo por um corpo magro e perfeito pode desencadear um transtorno de imagem ainda pouco conhecido pela população, a dismorfia corporal, ou transtorno dismórfico corporal. A condição, que também é conhecida popularmente como feiura imaginária, provoca uma insatisfação extrema com defeitos sutis ou até mesmo inexistentes na aparência. Geralmente, a dismorfia corporal provoca a percepção distorcida da sua própria imagem, gerando sentimentos negativos, como ansiedade e baixa autoestima, principalmente quando a pessoa acredita que a imperfeição não pode ser corrigida. Parte 2. Contexto sociocultural e histórico. Primeiro vamos entender através do tempo o caminhar do chamado padrão de beleza. Na época do Renascimento, fartura era sinônimo de riqueza, que era sinônimo de beleza. Nessa época, as mulheres gordas eram consideradas mais bonitas, pois somente as mulheres ricas tinham acesso a uma alimentação farta. Elas não tinham nenhuma vergonha de mostrar seu corpo ao mundo. A partir da ascensão de Atenas como principal cidade-estado da Grécia, a estética passou a ser um valor explorado pela filosofia e pelas artes. No período, a beleza era um atributo do corpo masculino, afinal, a cidadania era direito exclusivo dos homens. Esculturas costumavam representar corpos másculos, fortes e de proporções simétricas. As mulheres ficavam em segundo plano. No período renascentista, a nudez voltou a ser representada nas artes, permitindo compreender melhor os padrões corporais da época. O corpo masculino, de proporções perfeitas, era utilizado para representar e ser objeto de estudos de anatomia. Já o corpo feminino se livrou das roupas para ter exibidas a silhueta voluptuosa, a pele branca e os cabelos longos e claros. Na era de ouro de Hollywood, entre as décadas de 1920 e 1960, os padrões de beleza corporal no Ocidente foram influenciados principalmente por Hollywood e suas estrelas de cinema. O arquétipo Marilyn Monroe, a maior de todas as pin-ups, de cintura larga e seios robustos. Portanto, ao longo dos séculos, principalmente as mulheres foram pressionadas para se inserirem nos padrões da sociedade, idealizados e construídos por homens. Neste mesmo século, a magreza vira moda na esteira das heroínas românticas retratadas nos livros. Mas nesse momento, transformações importantes aconteceram. O fortalecimento da indústria da beleza e a globalização também irão modificar o jeito que as pessoas buscam a forma física atraente.
É o que vamos ver na próxima reportagem. Excessiva em manter um corpo magro tem levado um número cada vez maior de pessoas a desenvolver distúrbios alimentares. A anorexia nervosa é uma doença grave, com uma taxa de mortalidade alarmante, de 5 a 20% dos casos. A gente reconhece o distúrbio quando uma pessoa tem um medo muito grande de engordar, embora esteja pesando muito pouco. Ela se recusa a manter o peso na faixa da normalidade, olha no espelho e se enxerga como gorda. Aos poucos, o corpo demonstra sinais da má nutrição e os distúrbios biológicos começam a aparecer. Entre eles, a suspensão das menstruações é um dos primeiros sinais. Não existe um remédio único para a anorexia nervosa. O tratamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, médicos, psicólogos e nutricionistas. O ideal é ficar atento. Se a preocupação com a magreza deixou de ser aquela vaidade normal de todos nós e virou obsessão, é melhor começar a se cuidar. O corpo agradece. Parte 3. Padrões de beleza inseridos na sociedade contemporânea. Naomi Wolf, O Mito da Beleza. O livro escrito por Naomi Wolf, publicado em 1990, aborda como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres na sociedade contemporânea. O livro argumenta que a beleza idealizada é uma construção social e cultural, e que as mulheres são submetidas a uma opressão constante para se adequar a esse ideal. Wolf argumenta que a indústria da beleza, a mídia e a publicidade utilizam imagens de mulheres altamente idealizadas e sexualizadas para vender produtos e serviços, perpetuando a ideia de que a beleza é um requisito essencial para o sucesso e a felicidade feminina. Isso, segundo ela, tem graves consequências psicológicas para as mulheres, levando a sentimentos de inadequação, baixa autoestima, transtornos alimentares e outros problemas de saúde mental. Transcendentally true, you know, like let's scrutinize them. So absolutely, the minute, and it starts very young now, the minute a 12 or 13 or 14-year-old girl says to her friend, gee, this, you know, this model doesn't look anything like anyone I know, or, you know, these models are all white and people are all different colors in my neighborhood, or, you know, or where are the older women, or, you know, is this actually a photograph, or has it been airbrushed or filtered, which, you know, young people using Instagram are very aware of. Then there's a critical mind at work. As pessoas querem ser magras. Atinge mais as mulheres, porque, de fato, os distúrbios, os transtornos alimentares é muito mais frequente entre mulheres do que entre homens. Por quê? Porque a pressão da sociedade em cima das mulheres é muito maior do que em cima de nós, homens, não é? O homem pode estar um pouco com peso aumentado e tal, a sociedade aceita sem problema nenhum. A mulher, qualquer acúmulo de gordura em qualquer lugar do corpo, as pessoas reparam e comentam. O que é pior nessa história que nós estamos vivendo agora é que há médicos que, na verdade, se formaram em medicina, mas eu não os considero como tal, que propõem tratamentos milagrosos para perder peso. Tendência a engordar. Sabe como é difícil perder peso? Existe uma série de mecanismos que tentam manter o máximo do peso que a gente já atingiu. E não é fácil lidar com eles. Por isso que a medicina, até hoje, não conseguiu produzir medicamentos eficazes que façam a pessoa emagrecer de verdade. Existem alguns que podiam ajudar, no passado se usaram as anfetaminas para tirar o apetite, nada deu certo até aqui. E aí, de repente, inventaram um medicamento, ou sintetizaram um medicamento, para o tratamento do diabetes. Esse medicamento é a semaglutida. E eles perceberam que a semaglutida faz a pessoa perder peso de verdade. E aí ele foi lançado no comércio com o nome de Ozempic. É assim que todos conhecem a semaglutida. Como age o Ozempic? Ele atua nesse mecanismo que controla a fome e a saciedade. A gente, quando se alimenta, está com fome, você come, chega um momento que está na hora de parar de comer, não é? A saciedade. E ele interfere com esse medicamento através de uma série de mediadores químicos que interferem com esse progresso. Aí o povo começou a se interessar pelo Ozempic, dizer, não, vou experimentar, eu não consigo perder peso, tenho a maior dificuldade. E começaram a perceber que funciona mesmo. Aí um fala para o outro, que fala para outra, que fala para outra, e vai embora. Hoje é um medicamento muito popular, vendido sem receita médica. E não só para diabetes, a minoria são os que têm diabetes agora. Na verdade, a maioria são aqueles que estão tomando para perder peso. E perde quanto? Chega a perder até 17% nos estudos já publicados. Você imagina, uma pessoa que perde esse peso todo, não é só o peso que ela perde que modifica a condição dela, é o ânimo que ela tem. Porque aí eles, nossa, estou perdendo peso. O que desanima nas dietas, o que é? Você fica ali passando fome, comendo o mínimo possível, você vai na balança, perdeu meio quilo.
Aí você vai outra vez, 600 gramas depois de uma semana. Aí você desanima e ataca a feijoada no fim de semana, come todas as sobremesas e ganha aquele peso que você perdeu com muito sacrifício. O problema qual é? O problema é que as pessoas compram o Ozempic, que é injetável, e custa caro. Custa bem caro mesmo. E começam a usar por conta própria. A dose que eles ouviram a vizinha ou a amiga dizer que era a dose que ela usa. E o Ozempic tem efeitos colaterais importantes. Ele pode dar náusea, vômito, diarreia, pode provocar desidratação. E a pessoa vai parar no pronto-socorro completamente desidratada. Ele não deve ser usado sem acompanhamento médico. Não façam isso, porque isso pode ser um revertério total. Você está tomando um medicamento para perder peso, para melhorar a sua qualidade de vida, não é para você piorar. The depression was resolved, as you say, but it was subsequently reported that you suffered bulimia. Is that true? Yes, I did. I had bulimia for a number of years. And that's like a secret disease you inflicted upon yourself because your self-esteem is at a low ebb and you don't think you're worthy or valuable. You fill your stomach up 4 or 5 times a day, some do it more, and it gives you a feeling of comfort. It's like having a pair of arms around you, but it's temporary. Then you are disgusted at the bloatedness of your stomach, and then you bring it all up again. And it's a repetitive pattern, which is very destructive to yourself. How often would you do that on a daily basis? Partindo para o transtorno alimentar na indústria pop, podemos utilizar de exemplo a cantora Fiona Apple, que enfrentou em sua vida inteira o transtorno alimentar e ainda a pressão da sociedade sobre sua aparência diante da indústria pop, coberta de misoginia em relação aos corpos femininos. Apple sofreu de anorexia nervosa, um distúrbio alimentar que desenvolveu após ser estuprada aos 12 anos de idade. Ela já falou abertamente sobre a sua luta contra a anorexia e os traumas causados pelo estupro. It's okay to be skinny, and it's okay to be fat if that's what you want to be. Whatever you want, it's okay. California? You eat ice cream? I love ice cream. My favorite flavor is chocolate cherry Garcia, although technically I think that's a frozen yogurt. Okay? Try. A anorexia é uma angústia enganosa e assassina, que invade o espelho deformando seu reflexo em algo devastador que sua imaginação produz. O medo da singularidade, o medo da sua imagem, um pavor que destrói antes mesmo do espelho revelar sua imagem e vem então a necessidade incontrolável de diluir-se em si mesma cada vez mais. Comer com culpa não é saudável. Nenhum alimento é proibido. Uma dieta adequada é baseada no respeito ao seu modo de viver. Traz conforto e não cobranças. Não demonize alimentos, não idolatre restrições. Não entre em uma dieta que pode trazer para sua vida algum transtorno alimentar. Conheça sua história, seu corpo, sua raiz. Never go back. That's true.
I tried to make it very clear, especially at the end of the Beauty Myth, that, you know, we should enjoy our bodies. We should embrace the fact that we're, you know, physical beings and women, you know, those of us who are women and enjoy every minute of it. And that can certainly include the choice to adorn, the choice to wear makeup, the choice to use fashion and play, but the real key word is choice. So I still definitely do believe that rigid ideals of beauty are still imposed on women to force them to conform to certain social roles, and also to, and this is the argument I made in Beauty, is to kind of use up their energy and undermine their confidence for political reasons.